Dinheiro. Alguns o possuem em abundância, enquanto outros lutam para conquistá-lo. Existem aqueles que aprenderam a dominá-lo, enquanto a maioria ainda está em busca de compreendê-lo. Muitas pessoas veem o dinheiro como algo simples, reduzido a números, planilhas e cálculos matemáticos. Talvez pensem nele como uma equação complexa que precisa ser solucionada. Contudo, as decisões financeiras mais significativas não são tomadas com a frieza de uma calculadora, mas sim em contextos muito mais humanos, como ao redor de uma mesa de jantar, onde o ego, o orgulho, o medo e a história pessoal desempenham papéis fundamentais. O dinheiro, na sua essência, é uma constante dança entre a aritmética rigorosa e a complexidade da natureza humana. Quando o assunto é dinheiro, nossas atitudes e comportamentos muitas vezes são mais determinantes para o sucesso financeiro do que o conhecimento técnico. O vídeo que você verá foi inspirado no livro notável de Morgan Housel, A Psicologia do Dinheiro, e nos convida a explorar o lado mais intrincado e humano das finanças. Todos nós trazemos em nosso DNA financeiro as influências de gerações passadas. Fomos criados por pais que tinham diferentes níveis de renda, que valorizavam o dinheiro de maneiras distintas, que viveram em diversas partes do mundo e foram moldados por diferentes contextos econômicos, com incentivos e oportunidades variados. Cada um de nós carrega uma bagagem única de experiências relacionadas ao dinheiro, que influencia profundamente nossa visão e comportamento financeiro hoje. Vamos considerar o impacto das circunstâncias de nascimento e formação na percepção de pessoas sobre o mercado de ações e a inflação. Aqueles que nasceram em 1970, por exemplo, presenciaram um crescimento impressionante no S&P 500, com um aumento quase 10 vezes maior durante sua adolescência e seus 20 anos. Esse cenário os influenciou a desenvolver uma visão positiva sobre o mercado de ações, o que naturalmente os levou a uma maior disposição para investir. Por outro lado, quem nasceu em 1950 viu o mercado de ações praticamente estagnado durante seus anos de formação, o que gerou uma perspectiva mais negativa em relação aos investimentos em ações e uma tendência menor para participar desse mercado. A geração nascida na década de 1960 enfrentou um período de inflação significativa durante seus anos formativos, o que os tornou mais conscientes dos impactos negativos da inflação, moldando uma visão mais crítica sobre seus efeitos. Em contraste, aqueles que nasceram em 1990 experimentaram um ambiente de inflação relativamente baixa durante a maior parte de suas vidas, resultando em uma menor preocupação com essa questão e, consequentemente, menos conscientização sobre suas possíveis repercussões. Essas experiências durante os anos de formação têm um papel crucial na maneira como as pessoas enxergam investimentos e tomam decisões financeiras. As atitudes e comportamentos em relação ao dinheiro e ao mercado são profundamente influenciados pelo que cada geração vivenciou durante seus primeiros anos de vida. Cada pessoa justifica suas decisões financeiras com base nas informações disponíveis no momento e no modelo mental que desenvolveu ao longo da vida, influenciado por seus pais e moldado por suas experiências únicas. Mesmo que suas escolhas possam parecer equivocadas ou mal informadas aos olhos dos outros, para elas, essas ações fazem sentido naquele contexto específico e se alinham com sua própria trajetória de vida. Como Morgan Housel pontua, as pessoas fazem algumas coisas malucas com dinheiro, mas essas ações são muitas vezes resultado direto de suas experiências pessoais e do ambiente em que foram criadas. Essa diversidade de experiências e percepções demonstra como nossas decisões financeiras são, em grande parte, uma extensão de nossas histórias pessoais e do ambiente em que crescemos. É um lembrete de que, por trás de cada escolha financeira, há um conjunto complexo de fatores que vão além dos números, incluindo experiências vividas, influências familiares e a realidade econômica do período em que nos formamos. Mas ninguém é verdadeiramente insano quando se trata de dinheiro. Cada um de nós enxerga o mundo de maneira única, e essa perspectiva individual influencia nossas decisões financeiras. Como não existe uma fórmula universal para gerenciar dinheiro de forma infalível, não há um caminho certo ou errado absoluto. Nossas escolhas financeiras são profundamente moldadas pelas nossas experiências de vida e pela forma como entendemos o mundo ao nosso redor. Quando se fala em investimentos, Warren Buffett é frequentemente destacado como um dos maiores investidores da história. O que torna seu sucesso ainda mais impressionante é que a maior parte de sua fortuna, cerca de 81,5 bilhões dos 84 bilhões de dólares que ele possui, foi acumulada após seus 60 anos de idade. Morgan Housel ressalta que um dos aspectos mais subestimados da trajetória de Buffett é o fato de que ele começou a investir ainda muito jovem,
quando era praticamente uma criança. Esse início precoce permitiu que ele explorasse o poder dos juros compostos por um longo período. Para entender o impacto dos juros compostos, imagine que você invista $1.000 a uma taxa de 8% ao ano. Após o primeiro ano, seu investimento teria crescido para $1.080, um ganho de $80. No segundo ano, ao aplicar a mesma taxa de 8%, você não ganharia apenas sobre o investimento inicial, mas também sobre os $80 acumulados anteriormente, resultando em um rendimento de $86,40. Assim, o efeito cumulativo dos juros compostos faz com que, ao longo do tempo, você comece a ganhar dinheiro não apenas sobre o capital inicial, mas também sobre os juros que foram gerados. Essa característica contraintuitiva dos juros compostos é o que muitas vezes passa despercebido, levando as pessoas a subestimarem o quão poderosos os resultados podem ser. O segredo do sucesso financeiro de Buffett não está apenas em sua habilidade de fazer boas escolhas de investimento, mas também em sua paciência e persistência ao longo das décadas, permitindo que o poder dos juros compostos trabalhasse a seu favor. Ao entender e aplicar esse conceito, qualquer pessoa pode aproveitar essa força financeira, mesmo que de forma menos grandiosa do que a de Buffett. A composição é uma ferramenta poderosa que pode aumentar substancialmente sua riqueza ao longo do tempo. Warren Buffett, por exemplo, começou a investir de maneira séria aos 10 anos de idade. Quando chegou aos 30, já tinha acumulado um patrimônio líquido de $1 milhão. Agora, imagine uma realidade diferente em que Buffett tivesse seguido um caminho mais comum para jovens em seus 20 anos, gastando grande parte de sua renda inicial em viagens e carros de luxo. Se, nessa situação hipotética, ele tivesse começado aos 30 anos com um patrimônio líquido de apenas $25 mil, e se aposentado aos 60, ainda conseguindo a incrível média de 22% de retorno anual, seu patrimônio líquido hoje seria de cerca de $11,9 milhões. Isso representa 99,9% menos do que sua riqueza real de $84,5 bilhões. O sucesso financeiro de Warren Buffett não se deve apenas à sua habilidade de investir, mas também à base sólida que ele construiu em seus primeiros anos e à sua longevidade no mundo dos investimentos. A chave para sua prosperidade não foi apenas sua capacidade de fazer boas escolhas, mas o tempo que ele teve para permitir que os juros compostos trabalhassem a seu favor. Para entender melhor essa ideia, considere outra perspectiva. Warren Buffett é amplamente reconhecido como o investidor mais rico de todos os tempos. No entanto, quando se trata de retornos médios anuais, ele não ocupa o primeiro lugar. Jim Simons, um gestor de fundos de hedge, conseguiu uma taxa de composição impressionante de 66% ao ano desde 1988, superando em muitos retornos médios de Buffett. Mesmo assim, o patrimônio líquido de Simons é de cerca de $21 bilhões, o que é 75% menor do que o de Buffett. Como isso é possível? A explicação, segundo Morgan Housel, está no fato de que Simons não começou a encontrar seu verdadeiro ritmo como investidor até seus 50 anos, o que lhe deu menos da metade do tempo para se beneficiar dos efeitos da composição em comparação com Buffett. Esse exemplo destaca a importância não apenas de alcançar bons retornos, mas de começar cedo e dar tempo ao tempo para que a mágica dos juros compostos possa operar plenamente. Housel faz uma estimativa impressionante ao afirmar que, se Jim Simons tivesse investido durante o mesmo período de tempo que Warren Buffett, seu patrimônio líquido hoje seria algo em torno de 63 quintilhões, 904 trilhões, 781 trilhões, 780 bilhões, 748 milhões, 160 mil dólares. 6390078178074816000 dólares. Esse número astronômico é um lembrete poderoso de como a composição pode amplificar a riqueza ao longo do tempo. Por mais contraintuitivos que os resultados dos juros compostos possam parecer, eles nunca devem ser subestimados ou ignorados. Quando falamos de dinheiro, é comum que as pessoas tenham um viés em direção ao pessimismo. O otimismo, por outro lado, é a crença de que, mesmo com os desafios e contratempos ao longo do caminho, as probabilidades de um bom resultado estão a seu favor no longo prazo. No entanto, é inegável que o pessimismo tem uma atração particular quando o assunto é dinheiro. Por que somos tão inclinados a abraçar o pessimismo em vez do otimismo? Uma razão é que coisas boas levam tempo para acontecer, e os ganhos financeiros raramente surgem da noite para o dia. Dinheiro é um tema universal, que impacta a vida de todos, e por isso,
Quando ouvimos notícias negativas sobre a economia, nossa tendência é prestar atenção imediata. Por exemplo, uma queda de 40% no mercado de ações ao longo de 6 meses vai, sem dúvida, atrair a atenção da mídia e possivelmente provocar ações governamentais para mitigar os danos. Em contraste, um ganho de 140% ao longo de 6 anos pode passar despercebido, precisamente porque é incremental e menos dramático. Esse viés em direção ao pessimismo também se explica pelo fato de que perdas financeiras têm um impacto emocional mais profundo e imediato do que ganhos, que tendem a ser mais graduais e menos impactantes no curto prazo. Portanto, embora as coisas geralmente melhorem ao longo dos anos, nosso instinto muitas vezes nos leva a focar mais nas possíveis perdas e dificuldades imediatas do que nos benefícios de longo prazo. A composição, por mais poderosa que seja, exige paciência, algo que muitas vezes é difícil de manter quando o pessimismo domina nosso pensamento. A cada ano, o avanço da medicina nos últimos 50 anos salva a vida de 500 mil de americanos. No entanto, esse progresso, por ser lento e gradual, costuma receber menos destaque do que eventos negativos que ocorrem de forma rápida e inesperada, como ataques terroristas, acidentes de avião e desastres naturais. Embora tragédias possam acontecer de forma repentina, os milagres geralmente não surgem da noite para o dia. Para ser prático e otimista, não precisamos adotar uma visão pessimista da vida. Apesar dos desafios que surgem ao longo do caminho, podemos manter a confiança de que, com o passar do tempo, as chances de um resultado positivo estarão a nosso favor. Quando nos deparamos com notícias alarmantes, como quedas no mercado de ações, crises econômicas ou outros problemas financeiros, é importante lembrar que, historicamente, as coisas tendem a melhorar com o tempo. Vamos agora explorar 2 elementos frequentemente esquecidos. Em 1968, o mundo tinha cerca de 300 milhões de pessoas em idade escolar. Entre esses milhões de alunos, apenas 300 frequentavam uma pequena escola em Seattle chamada Lakeside. Essa escola tinha algo especial. Era a única escola de ensino médio no mundo, naquela época, que contava com um professor visionário o suficiente para alugar um computador, o Teletype Model 30. Esse não era um computador comum. Na verdade, era uma máquina bastante avançada para sua época, o tipo de equipamento ao qual nem mesmo alunos de pós-graduação tinham acesso. Para um estudante sortudo de Lakeside, essa oportunidade se tornaria um divisor de águas. Esse estudante era Bill Gates, e o acesso a essa tecnologia foi um dos fatores que permitiu a ele iniciar uma jornada que mudaria o mundo. A história de Gates é um exemplo poderoso de como oportunidades aparentemente pequenas e circunstâncias únicas podem ter um impacto profundo no futuro. O progresso pode ser silencioso e os resultados podem levar tempo para se manifestar, mas a combinação certa de sorte, visão e preparação podem transformar vidas e moldar o mundo de maneira que ninguém poderia prever. De 300 milhões para apenas 300. Em 1968, a probabilidade de um estudante do ensino médio ter acesso a um computador era de aproximadamente 1 em 1 milhão. Entre esses poucos afortunados estavam Bill Gates e Paul Allen, que mais tarde se uniriam para fundar a Microsoft. Desde jovem, Gates demonstrava uma inteligência excepcional, uma ética de trabalho inigualável e uma visão inovadora para o futuro dos computadores que o diferenciava de todos os outros. No entanto, frequentar a escola Lakeside também lhe deu uma vantagem significativa e única, colocando muito à frente da maioria. Gates não esconde o impacto que essa oportunidade teve em sua vida. Em 2005, ele afirmou: se não fosse pela Lakeside, não haveria Microsoft. Mas há um detalhe importante na história inicial da Microsoft que muitas vezes é esquecido. Havia um terceiro integrante nesse grupo de jovens prodígios da computação no ensino médio. S.U. nome era Ken Evans. Tão inteligente e visionário quanto Gates e Allen, Kent poderia muito bem ter se tornado um dos fundadores da Microsoft ao lado dos outros dois. Infelizmente, o destino tinha outros planos. Kent perdeu a vida em um acidente de montanhismo antes mesmo de terminar o ensino médio. As chances de um estudante morrer em um acidente de montanhismo são tão raras quanto a oportunidade que catapultou Gates e Allen para o sucesso. Assim como a sorte extraordinária impulsionou Bill Gates e Paul Allen, Kent Evans encontrou o que Morgan Housel descreve como o irmão próximo da sorte, o risco. Sorte e risco são como o vento e as ondas que determinam o rumo de um veleiro. Enquanto a sorte pode empurrá-lo para o sucesso, o risco pode desviá-lo do curso,
às vezes com consequências fatais. Esses elementos, por mais opostos que possam parecer, são intrinsecamente ligados e ambos desempenham papéis cruciais na trajetória de nossas vidas. A história de Gates, Allen e Evans é um poderoso lembrete de como a sorte e o risco podem influenciar de forma decisiva o curso de nossos destinos. O marinheiro pode controlar o leme e ajustar as velas, mas a direção e a velocidade do barco são influenciadas por forças externas, como o vento e as correntes, que são impossíveis de prever ou controlar totalmente. Da mesma forma, na busca pelo sucesso, nos deparamos com inúmeros fatores inesperados que moldam nosso caminho. A sorte e o risco desempenham papéis significativos na formação de nossas vidas, e reconhecer isso é essencial. Compreender que o sucesso resulta de uma combinação complexa de talento, esforço e uma dose de sorte pode nos ajudar a encarar nossas próprias decisões financeiras com maior humildade e clareza. A chave para a felicidade. Muitas pessoas acreditam que acumular riqueza é o caminho para a felicidade. No entanto, como Morgan Housel destaca, a verdadeira chave para a felicidade é a capacidade de fazer o que você quer, quando você quer, com quem você quer, pelo tempo que você deseja. Embora a busca por riqueza material tenha levado muitos a trabalhar mais e sacrificar o controle sobre seu tempo, paradoxalmente, esses indivíduos são, em muitos casos, mais ricos do que nunca, mas menos satisfeitos. Pesquisas indicam que o controle sobre a própria vida é um dos preceptores mais confiáveis de bem-estar e felicidade. Essa sensação de controle supera até mesmo a importância do salário, do tamanho da casa ou do prestígio no trabalho. Afinal, o verdadeiro luxo não está apenas na riqueza financeira, mas na liberdade de viver conforme nossas próprias condições. Essa liberdade, mais do que qualquer outra conquista material, é o que realmente proporciona uma vida plena e satisfatória. Portanto, ao perseguir o sucesso e a prosperidade, é vital lembrar que a felicidade não está apenas nos números da conta bancária, mas na autonomia que conquistamos ao longo do caminho. Controlar o próprio tempo e viver com propósito e liberdade é o que, no final das contas, nos trará a verdadeira satisfação. No fim das contas, ter controle sobre seu tempo é o maior benefício que o dinheiro pode proporcionar. Perseguir riqueza sem valorizar o tempo é como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você despeje, ela continuará escapando. Da mesma forma, acumular uma grande quantia de dinheiro não garantirá felicidade duradoura se você não tiver o controle sobre como usar seu tempo e não puder desfrutar dos frutos do seu trabalho. Eventos extremamente raros. Heinz Berggruen, um homem que escapou da Alemanha nazista e se estabeleceu nos Estados Unidos, se tornou um dos mais renomados negociantes de arte da história. Ao longo de sua vida, ele acumulou uma vasta coleção de obras, incluindo peças de artistas consagrados como Picasso, Klee e Matisse. Em 2000, ele vendeu parte de sua coleção por mais de 100 milhões de euros. Mas qual foi o segredo por trás de sua habilidade em reunir tantas obras-primas? Seria puro talento ou um golpe de sorte? Segundo a Horizon, uma empresa de pesquisa, grandes investidores de arte adotam uma estratégia simples. Compram muitas obras e as mantêm por longos períodos. Eles sabem que, embora a maioria das pinturas possa nunca alcançar grande valor, algumas poucas se tornarão extremamente valiosas. Assim, o sucesso não está em acertar todas as vezes, mas em possuir um portfólio amplo e diversificado, na esperança de que alguns vencedores emerjam. Provavelmente, cerca de 99% das obras que alguém como Berggruen adquiriu ao longo de sua vida acabaram tendo pouco valor. Mas isso não é um problema se o 1% restante inclui obras de artistas como Picasso. Esses fenômenos, onde poucos eventos excepcionais têm um impacto desproporcional, são conhecidos como eventos de cauda longa. Esses eventos de cauda longa são um lembrete poderoso de que, muitas vezes, não precisamos estar certos o tempo todo para alcançar o sucesso. Em vez disso, precisamos estar preparados para quando o momento certo chegar, garantindo que tenhamos a flexibilidade e a paciência para permitir que as oportunidades floresçam com o tempo. Quando um pequeno número de eventos é responsável pela maior parte dos resultados, temos um exemplo clássico do fenômeno das caudas longas. No caso da coleção de arte de Heinz Berggruen, foram esses eventos raros que construíram sua enorme fortuna. A história de Berggruen oferece uma lição importante sobre investimentos e como o conceito de cauda longa se aplica amplamente ao mundo dos negócios e investimentos. Um exemplo claro disso pode ser visto no capital de risco, venture capital.
A maioria das startups em um portfólio de você tende a falhar e gerar prejuízos. No entanto, basta que algumas poucas startups atinjam um retorno exponencial, como 20 vezes o valor investido, para que essas exceções compensem todas as perdas do fundo. Considere a Amazon como um caso em ponto. Em 2018, essa única empresa foi responsável por 6% do retorno total do S&P 500. Dentro da própria Amazon, o crescimento extraordinário da empresa foi em grande parte impulsionado por dois produtos de cauda longa, Amazon Prime e Amazon Web Services (AWS). Esses dois serviços não apenas compensaram os experimentos fracassados da empresa, como o Fire Phone e as agências de viagens, mas também contribuíram de forma decisiva para o sucesso contínuo da Amazon. Após o lançamento do desastroso Fire Phone, Jeff Bezos, ao invés de se desculpar com os acionistas, afirmou: "Se você acha que isso foi um grande fracasso, estamos trabalhando em fracassos muito maiores agora. Não estou brincando. Alguns deles farão o Fire Phone parecer um pequeno pontinho." Bezos compreende que falhar na maioria das tentativas não é um problema, desde que o processo também produza os 1% de sucessos que realmente movem a empresa para frente. Os eventos de cauda longa são, muitas vezes, contraintuitivos e passam despercebidos porque vemos apenas os produtos finalizados, sem nos darmos conta de todas as falhas que ocorreram no caminho até o sucesso. Morgan Housel, em seu livro, ilustra esse conceito com um exemplo da vida real envolvendo um comediante stand-up. Esse comediante, como muitos outros, passa horas escrevendo piadas, testando material e refinando seu ato. No entanto, a maioria das piadas não provoca a reação desejada e muitas são descartadas. O sucesso de um comediante, assim como de uma empresa ou investidor, depende de encontrar aquelas poucas piadas que realmente fazem o público rir. É esse pequeno conjunto de acertos que define o sucesso, mesmo que seja precedido por inúmeras falhas. Essa analogia reforça a ideia de que tanto nos negócios quanto na vida, é essencial abraçar o risco e estar preparado para falhar. O segredo está em continuar tentando até que os eventos de cauda longa, aqueles 1% que realmente importam, apareçam e transformem tudo. Quando você assiste a um especial de comédia na Netflix, pode pensar: "Uau, esse comediante é realmente talentoso." O que não é visível para o público são todas as tentativas e erros, as piadas que falharam e os pequenos clubes em que o comediante testou seu material ao longo do tempo. O especial de comédia é o resultado final, o compêndio das melhores piadas, aquelas que realmente provocaram risadas. Essas piadas de sucesso são o 1% dos experimentos que funcionaram, enquanto os 99% restantes podem ter sido apenas medianos ou até insatisfatórios. O conceito de cauda longa e investimentos. No campo dos investimentos, o conceito de cauda longa é igualmente relevante, embora muitas vezes negligenciado. Quando enfrentamos contratempos ou falhas, frequentemente reagimos de forma exagerada. Entretanto, aceitar que os eventos de cauda longa são o que realmente molda o sucesso nos negócios e nas finanças pode mudar nossa perspectiva. Isso nos ajuda a entender que, apesar das falhas e dos erros inevitáveis, o sucesso pode emergir de um número muito reduzido de eventos excepcionais. Por exemplo, Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, selecionou quase 500 ações ao longo de sua carreira. No entanto, apenas 10 dessas ações foram responsáveis pela maior parte de seus ganhos. Isso ilustra que até mesmo os melhores investidores estarão certos apenas metade do tempo. Da mesma forma, líderes eficazes tomarão boas decisões apenas metade das vezes. O fato de que você possa errar em muitas ocasiões não implica que o sucesso seja inalcançável. Muitas vezes, é a persistência e a capacidade de encontrar os eventos-chave que definem o resultado final. Riqueza verdadeira versus aparente. É crucial compreender a diferença entre estar rico e ser verdadeiramente abastado. Ser rico geralmente se refere à renda atual e às posses materiais visíveis, enquanto ser abastado diz respeito aos ativos financeiros e recursos que você possui que podem garantir segurança e liberdade no futuro. A verdadeira riqueza não é apenas aquilo que você pode ver e exibir, mas sim o que está por trás das aparências, os ativos e recursos que você ainda tem e pode usar ao longo da vida. A verdadeira riqueza está na capacidade de manter e administrar esses ativos ao longo do tempo, em vez de simplesmente acumular bens e exibi-los. Assim,
Enquanto o status de riqueza pode ser visível e facilmente medido, a verdadeira segurança financeira e liberdade vem de uma base sólida e sustentável de ativos que não são imediatamente aparentes, mas que sustentam e garantem uma vida estável e próspera. É comum assumir que alguém dirigindo um carro de luxo como uma Lamborghini deve ser extremamente rico, mas essa percepção pode ser enganosa. Muitas vezes, pessoas que ostentam estilos de vida luxuosos estão, na verdade, vivendo além de suas possibilidades e financiando suas aparências com dívidas. A verdadeira riqueza não é definida pelos carros que você dirige, pelas joias que você usa ou pelas propriedades que possui. Ela está, na verdade, nos ativos financeiros que você ainda não gastou. Construir riqueza exige disciplina e autocontrole. Os itens de luxo que você decide não comprar, como diamantes, relógios caros e viagens de primeira classe, contribuem significativamente para sua acumulação de riqueza. Embora possa ser fácil encontrar pessoas com grandes rendimentos que gastam de forma extravagante, a verdadeira riqueza tende a estar oculta, o que a torna mais difícil de ser replicada por outros. Vivemos em uma cultura que frequentemente associa dinheiro a gastos, mas a verdadeira chave para acumular riqueza é economizar e investir sabiamente o dinheiro que você já possui. A única maneira real de construir riqueza é evitar gastar o que você tem. Portanto, da próxima vez que você ver alguém dirigindo um carro de luxo ou morando em uma grande mansão, lembre-se de que não se pode avaliar a verdadeira riqueza apenas pelas aparências. O verdadeiro segredo para a riqueza é a capacidade de manter o autocontrole, praticar contenção e concentrar-se na construção de ativos e no investimento no futuro. O preço real. Imagine que você está escalando uma montanha com o objetivo de alcançar o topo e desfrutar de uma vista deslumbrante. O tempo pode variar, podendo estar ensolarado ou chover. Ao longo da subida, você pode se perder, enfrentar quedas e se machucar. A dificuldade de escalar a montanha não é sempre visível até que você esteja imerso na experiência. Embora o caminho para o topo possa parecer claro quando visto do chão, à medida que você avança, é provável que precise reavaliar sua rota e fazer ajustes para continuar sua jornada. Essa metáfora ilustra que, assim como escalar uma montanha, construir riqueza e alcançar objetivos financeiros pode ser desafiador e exigir adaptação constante. O verdadeiro custo da jornada para o sucesso é muitas vezes mais complexo e difícil de prever do que se imagina inicialmente. Você não se engana ao acreditar que escalar uma montanha não é um percurso fácil e que não haverá uma escada rolante dourada para levar você suavemente ao topo. Antes mesmo de começar a subida, você compreende que a incerteza e o risco são inevitáveis e fazem parte do processo para alcançar seu objetivo. No entanto, quando se trata de investir no mercado de ações, muitas pessoas têm a ilusão de que podem evitar esses riscos e incertezas, buscando uma forma de ganhar sem pagar o devido preço. Para ilustrar, Ozel compara investir no mercado de ações a comprar um carro. Se você está interessado em adquirir um carro, tem 3 opções principais: comprar um carro novo, um usado, ou então tentar roubá-lo. Optar por um carro novo significa pagar um preço mais alto, mas em troca você obtém uma recompensa potencialmente maior. Esse carro novo representa investimentos com retornos esperados de cerca de 12% ao ano, como pode ser visto em alguns segmentos do mercado de ações. Por outro lado, um carro usado tem um custo inicial menor, mas também oferece uma recompensa menor. Esse carro usado pode ser comparado a investimentos mais seguros, que oferecem retornos de aproximadamente 4% ao ano. A opção de roubar um carro, por sua vez, é como tentar obter retornos do mercado sem realmente pagar o preço, sem investir o tempo e o esforço necessários para compreender os riscos e as incertezas. A maioria das pessoas não consideraria roubar um carro porque as consequências negativas superam os benefícios. No entanto, muitos investidores parecem acreditar que podem se aproveitar de estratégias para conseguir altos retornos sem enfrentar os riscos associados, tentando vender antes de uma queda de mercado ou comprar antes de um período de crescimento. Por exemplo, se você deseja alcançar um retorno anual de 11% ao longo de 30 anos para se preparar para a aposentadoria, observe que, entre 1950 e 2019, o Dow Jones Industrial Average retornou cerca de 11% ao ano. No entanto, esse período de quase 70 anos incluiu muitos altos e baixos, e os investidores tiveram que lidar com uma variedade de desafios e volatilidades ao longo do caminho. A lição aqui é que, assim como na escalada de uma montanha, não há atalhos para o sucesso financeiro,
E a paciência e a disposição para enfrentar os riscos são essenciais para alcançar seus objetivos no longo prazo. Para muitos investidores, o processo de observar seus investimentos flutuarem pode ser extremamente estressante. Como resultado, muitos tentam evitar a volatilidade ao máximo, entrando e saindo do mercado rapidamente na esperança de escapar dos altos e baixos naturais. Isso é semelhante a tentar obter algo sem pagar o devido preço, como tentar roubar um carro. No entanto, o custo real do investimento não é apenas uma questão de dinheiro, mas envolve também a aceitação das emoções que a volatilidade, o medo e o risco inevitavelmente trazem. Entender que há um preço a ser pago para investir com sucesso é fundamental. Esse preço não é sempre imediatamente visível, mas é um custo que você precisa arcar, assim como acontece com qualquer outra compra ou investimento. A chave é reconhecer que a taxa que você paga para participar do mercado é uma taxa de admissão que pode valer a pena. Não há garantias absolutas de que a experiência será sempre recompensadora, mas se você começar a ver essa taxa como um simples custo a evitar, você pode acabar não aproveitando a oportunidade como deveria. Portanto, esteja preparado para enfrentar e pagar o preço quando necessário. Isso se relaciona com o conceito de adaptação hedônica ou a esteira hedônica, que nos ensina a importância de reconhecer quando o suficiente é o suficiente. Imagine sempre mover a trave de um gol mais para frente cada vez que você a alcança. Observe o caso de Bernie Madoff e de Rajat Gupta, ambos indivíduos que, apesar de já possuírem grandes fortunas e status, buscaram mais dinheiro através de meios ilícitos. Isso demonstra como o desejo insaciável de acumular riqueza pode levar até mesmo os mais bem-sucedidos a se envolverem em comportamentos prejudiciais. A busca incessante por mais riqueza e sucesso sem um entendimento claro de quando parar pode ser comparada a subir uma escada infinita. Não importa o quão alto você suba, sempre há um degrau adicional para alcançar. Essa incessante busca por mais pode se tornar avassaladora, resultando em falta de felicidade e realização pessoal. Saber quando parar e apreciar o que você já conquistou é essencial para evitar que a busca por mais riquezas torne-se um fardo que compromete sua satisfação e bem-estar.